Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa edição do Entrevista Coletiva. Olha, você que nos acompanha aqui toda a madrugada, de domingo para segunda, né? Ouve muito a gente falar com políticos, prefeitos, deputados, etc. Hoje nós vamos falar de algo totalmente diferente, mas até que tem alguma relação. Porque em razão de aspectos políticos, a economia vai mal, a economia indo mal, falta emprego. E nós vamos conversar hoje aqui com alguém que prepara para você ter acesso ou possibilidade de ter um grande emprego. Nós vamos conversar com Daniel Cunha, que é sócio da ESEC Consultoria. É uma consultoria que prepara pessoas para serem executivas, né, de grandes e médias empresas. E é um assunto bastante interessante. Quero complementar aqui o Daniel. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Zanaldo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores. Conosco também, Rose Guglielminetti. Boa noite, Rose. Boa noite, gente. Nós estamos todos bem empregados aqui, mas vamos prestar muita atenção na entrevista aqui com o Daniel. Vai que, né, Zé? Vai que, né? A gente já tem o endereço certo. Mas antes de eu falar com o Daniel, ou passar para a Rose fazer a primeira pergunta, nós temos uma matéria que foi feita aqui pela nossa repórter Karina Rica sobre uma parte do trabalho da ESEC Consultoria, que é a parte de preparação de coach. E você vai conhecer um pouco mais o que é isso, que é parte do trabalho do Daniel, nessa entrevista que foi feita pela repórter Karina Rica. Vamos a ela. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, um profissional vem despontando em vários países. O coach desenvolve metodologias voltadas à capacitação humana com a missão de fazer o cliente refletir e enxergar o que está atrapalhando o caminho em busca do sucesso. Por meio de sessões de conversas, ele ajuda a pessoa a definir ações e agir em direção aos objetivos. Cada semana a gente vai trabalhando alguns temas, ele vai se descobrindo, vai encontrando as oportunidades e conforme ele encontra algumas dificuldades nesse caminho, a gente vai trabalhando semana a semana, construindo uma base de conhecimento para que ele consiga atingir o objetivo. O método já é procurado por muitos executivos que querem aprimorar as habilidades ou conseguir se organizar melhor no dia a dia. Mas essa ferramenta, aos poucos, tem chamado a atenção de outro público, os adolescentes. Esta pedagoga também trabalha como coach. Nas sessões, ela ajuda os jovens que estão em período de vestibular a decidirem o curso que pretendem prestar, a descobrir a melhor maneira de estudar e como fortalecer o emocional para se sentir mais seguro na hora de fazer as provas. Às vezes o adolescente se propõe a prestar o vestibular, mas pensa que não vai passar na faculdade dos sonhos. Eu não posso passar numa pública, numa que é muito concorrida, e aí a gente vai entrando mais a fundo nessas questões e vê que são crenças que limitam. E a gente começa a derrubar essas crenças através de atividades, de tarefas muito práticas. Segundo Ana Paula, as sessões dão o mesmo resultado. Ela está no 3º colegial e desde março realiza coaching. A menina, que pretendia seguir para a área de exatas, descobriu com ajuda profissional que deveria seguir outro caminho. Estava indo para um caminho totalmente errado e descobri que eu sou da área de humanas e então pretendo fazer pedagogia. Além disso, a estudante se sente mais confiante para conquistar uma vaga em uma universidade. Porque nas provas o nervosismo já diminuiu um pouco, o medo ele caiu. Na hora de fazer, você sente um pouco mais de confiança de eu sei a matéria, não tem mais aquele bloqueio e aquele branco que dava antes das sessões. Olha, vendo essa entrevista, me dá a sensação como leigo de que parece assim que estamos falando de um psicólogo profissional, né? No profissional no seguinte sentido, te orienta profissionalmente. Mas eu estou achando muito simplória essa minha definição. Deixa eu perguntar para o Daniel. Daniel, a gente ouve aí, a pessoa perde o medo de dar branco no vestibular, a pessoa muda de área de atividade, uma série de pessoas se aperfeiçoa. O que realmente se aprende num curso aí para ser coach? Olha, a formação em coach, ela cabe para qualquer profissional de mercado, não necessariamente para um psicólogo. Inclusive, existem bons coaches hoje no mercado que têm formação em engenharia ou vieram da área de negócio. Não, eu não disse que é para o psicólogo, eu disse que faz a função de um psicólogo enquanto orientador do cidadão cliente. A ferramenta de coaching, ela existe para que os profissionais possam se conhecer melhor. No caso, um adolescente, um estudante na fase de vestibular, ele vive uma grande dúvida no momento dele, porque vai decidir o que ele vai fazer da vida dele. Eu me tornei headhunter, por exemplo, e não existe faculdade para se tornar isso. Você não
você não tem formação acadêmica para isso. Então, a ferramenta vem ao encontro de fazer com que essa pessoa passe a se conhecer melhor e, a partir daí, conseguir ter uma lucidez melhor sobre que caminho ele pode seguir de acordo com que competências ele tem mais desenvolvidas ou, enfim, mais aptas a serem desenvolvidas. Usa alguma ciência para fazer esse tipo de palestra, de pregação? Na verdade, não são palestras, são sessões. Essas sessões. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, e a minha pergunta para você é exatamente essa. Nós vamos falar de executivos nesta entrevista justamente por causa da crise. Muita gente está desempregada, está tentando uma nova recolocação. No caso ali da reportagem, a gente viu uma adolescente que estava procurando se encontrar e qual que era a matéria, a disciplina ou o curso que ela faria futuramente. No caso de executivo, o coach, ele pode ajudar o sujeito a melhorar as habilidades dele ou ele pode, inclusive, fazer com que esse executivo mude de área? Olha, na nossa atividade, a gente entrevista muitos profissionais e que estão justamente no momento de repensar a carreira. Quer ele esteja atualmente trabalhando em uma determinada empresa ou ele esteja já desempregado buscando um novo projeto de vida. Basicamente, o que a ferramenta ajuda ele é a se entender melhor. O que acontece hoje, socialmente, principalmente no mundo corporativo, é que as pessoas têm uma leitura sobre elas mesmas diferente da leitura que as pessoas têm a respeito desse profissional. Então, a ferramenta de coaching ela ajuda a fazer com que esse profissional tenha uma visão clara de como ele interage com as pessoas, que competências ele precisa desenvolver para que ele seja melhor percebido, para que a comunicação dele funcione melhor com determinado grupo. Agora, como que essa crise econômica que nós estamos enfrentando, principalmente aqui na nossa região, que é uma região onde nós temos muitas empresas de tecnologia e de automotivas, afetou o mercado dos executivos? Está tendo muita demissão? Está tendo vagas ou não tem vagas? E como está sendo essa procura por esses executivos atualmente? Perfeito. Olha, a nossa região é uma região que tem diversidade de segmentos, é uma região que consegue atender um público muito diverso de profissionais, tem universidades fantásticas aqui formando bons profissionais. O que ocorre é que realmente a nossa indústria ela tem regionalmente um número muito grande de empresas da cadeia automotiva, metal, mecânica, automotiva. E esse setor, enfim, os jornais estão aí para dizer, eles têm afetado muito mais essa indústria. Então, os profissionais que desenvolveram carreira nessa indústria, o volume de posições diminuiu. A oferta de profissionais hoje ela é maior do que a oferta é bem maior que a demanda e realmente as pessoas precisam realmente trabalhar em se desenvolver muito, em serem mais competitivas, porque o número de posições nesse momento específico que a gente está vivendo. Daniel, às vezes me dá desespero quando fala assim, as pessoas precisam ser mais competitivas. Não te dá desespero, Zé Arnaldo? Porque é desesperador, porque eu não sei mais o que as empresas vão exigir dos funcionários, porque nós estamos dando tudo, corpo, alma, coração. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, fechando-se vagas, você disse que os profissionais precisam de se diferenciar e ser mais competitivos. O que diferencia um candidato que hoje poderia deixar o outro para trás numa seleção para executivos de uma automotiva ou, sei lá, de qualquer outra indústria? Objetivamente, o que a gente percebe são os itens mais desclassificadores de profissionais em processo seletivo. Quais são? Vai lá, gente, anotem aí, vamos ver. O primeiro deles, fluência em idiomas, especialmente o idioma inglês. Não existem dados oficiais, mas o último dado que eu vi é que no Brasil existem entre 3% a 5% de profissionais que falam inglês. Se você imagina que a nossa região está basicamente dominada por multinacionais do setor, se você está no começo da carreira, até tem espaço para você se desenvolver com um inglês intermediário ou começando a aprender. Agora, se você chegou no nível de gestão, o seu chefe ou o chefe dele, com certeza, já não vão conseguir falar a tua língua, a nossa língua. Então, esse é o principal item desclassificador de profissionais em processo seletivo. O segundo, qual é? Bom, depois da experiência em gestão, no nosso caso, basicamente, empresas contratam a nossa consultoria para identificar profissionais no mercado para os seus quadros. Então, esse mostra um recado de que, por alguma razão, esse profissional não foi desenvolvido dentro daquela organização. Ou porque não houve tempo, ou porque determinada empresa acabou retendo um profissional que estava sendo desenvolvido para um processo de sucessão dessa organização. E aí a necessidade de buscar alguém no mercado para ocupar aquele quadro. Daniel, deixa eu voltar ainda um pouquinho na minha pergunta ingênua aqui. Vocês que são headhunters, procuram cabeças, procuram administradores, gestores, etc. Vocês que estão procurando e, portanto, vão fazer a avaliação. Que tipo de informação você, por exemplo, tem que ter
para ter essa condição de avaliar os outros? Excelente pergunta, Zé Arnaldo, excelente pergunta. O nosso mercado ele é composto de 2 perfis clássicos de empresas de recrutamento. Um perfil em que os profissionais eles fizeram uma carreira na indústria de recrutamento. E antes disso eles tiveram uma outra carreira. No meu caso, pessoal, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, trabalhei 10 anos em bancos e acabei me tornando um headhunter para recrutar profissionais de mercado financeiro, de bancos. Era um mercado que eu conhecia e aí eu fui inserido nessa carreira por essa consultoria na época que me ensinou a recrutar, me ensinou a avaliar pessoas, eu passei por esse processo. Existe um outro grupo de profissionais que tem uma carreira diferente. Eles chegaram ao topo da carreira deles executiva, como diretores industriais, financeiros, presidentes de organizações, e por alguma razão o espaço dele no mercado de trabalho como executivo daquela função acaba ficando mais limitado, mas ele tem um relacionamento muito grande, ele tem um profundo entendimento da carreira, ele tem uma segunda carreira como recrutador, como executivo, avaliando pessoas, porque ele já teve ele já recrutou pessoas para o time dele, etc. Então ele vai passar a fazer isso para outras organizações. Quando você fala de recrutamento, e aí eu vou fazer uma pergunta, você vai me responder. Muitas vezes você tem pessoas que são excelentes na entrevista. Eles falam muito bem, falam inglês fluente, demonstra na entrevista uma série de competências. No entanto, no dia a dia da empresa, ele não demonstra aquela mesma qualificação, aquela mesma habilidade que ele apontou na entrevista. Como não ser injusto? De repente, você pode pegar um candidato mais tímido e que não se saia tão bem na entrevista, mas que ele é excelente lá no campo, no trabalho. Como diminuir essa injustiça ou como captar e perceber que o sujeito ele é lero-lero? Você tem toda a razão, isso acontece muito e esse é um dos maiores desafios da nossa atividade, porque a gente é muito preocupado com cultura, com fit cultural. Não necessariamente, eu faço a comparação de que muitas vezes você recruta um excelente profissional para uma determinada organização, mas em uma outra organização você acaba tendo um peixe de água salgada num aquário de água doce. Porque se não existe ali um entendimento de que ele tem compartilha dos mesmos valores daquele grupo, ele acaba não tendo tanta identidade com aquelas pessoas. O processo seletivo é fundamental para você conseguir identificar todas essas fases e realmente conseguir mitigar esse risco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, viu, Daniel? Estamos conversando com o Daniel Cunha sobre como, agora é a sequência do programa, como nos prepararmos, ou você que está procurando emprego, ou quer subir dentro do seu emprego, como se preparar para ser descoberto por aqueles caçadores de talentos. A gente volta já.